Gente, quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Fala assim, eu vou ficar. Fala assim, eu vou ficar mais feliz ainda. Posso ouvir um amém? O título da mensagem dessa noite é O Acesso. Eu sei que você já visitou alguns lugares, alguns locais, aonde você precisava ter um crachá de acesso, onde você precisava de uma liberação. Apesar de ter vivido, na minha juventude, eu fui militar durante um tempo, e apesar de ter vivido um bom tempo dentro da caserna, dentro do quartel, e ter conhecido vários lugares daquele lugar, existiam alguns lugares que eu não podia ir, eu não tinha acesso. Por exemplo, quando eu ia à sala do comandante, tinha uma luz vermelha na porta. Se aquela luz estivesse acesa, você não podia entrar. Se aquela luz estivesse verde, você podia acessar. Mas ainda assim não era qualquer um que entrava naquele lugar. Eu lembro que quando você ia acessar um recinto que tinha alguém na patente maior do que a sua, você chegava na porta, posição de sentido, prestava continência, falava seu nome, número e pedia permissão para entrar no recinto. Aquele oficial superior, aquele sargento poderia olhar para você e dizer: permissão concedida, pode entrar. E você ia, entrava e falava e tal. Se aquele oficial não respondesse, você ficava ali até ele responder. E depois, para ir embora, você tinha que fazer a mesma coisa, permissão para se retirar. Ele dava permissão para você poder ir embora. Eu entendo que é uma questão de disciplina. E você tinha que ter um acesso para aquele lugar. Nós moramos numa cidade onde nós temos uma usina nuclear. Aliás, estamos indo para a construção da terceira usina. E talvez alguns de vocês já foram visitar, passear e conhecer o interior daquela usina. Não é qualquer um que entra. Visitante precisa fazer um cadastro prévio, uma programação, até para conhecer algumas áreas da usina. Mas lá dentro não. Pode ser que em algum momento você tenha ido numa excursão especial, onde liberaram algumas áreas mais restritas para você conhecer, mas ainda assim lá dentro tem áreas onde você não pôde entrar, porque o acesso se tornava privilegiado para algumas pessoas. O acesso ele se tornava restrito para quem não tinha propósito naquele lugar, por ser um lugar perigoso, por ser um lugar que inspirava cuidados. Então o acesso a alguns lugares nem sempre ele é liberado. A gente sabe que um grupo seleto de pessoas recebe um acesso para acessar algumas áreas, para estar em algumas áreas. Mas quando eu falo de acesso, talvez você tenha tido o desprazer algum dia de ter o teu acesso negado. Eu também trabalhei aqui no estaleiro, e de tempo em tempo, a gente na hora da saída ou na hora de entrada, quando a pessoa pegava lá o seu crachá para passar lá naquela roleta, para liberar o acesso, a pessoa já estava tão acostumada a passar e entrar, passar e entrar, passar e entrar, passar e entrar, e um dia ela chega, passa e está lá, acesso negado. Aí ela pergunta: mas eu saí daqui ontem, estava tudo bem? Eu estava aqui ontem, estava tudo certo. Como assim acesso negado? E ele passa de novo, acesso negado. Aí ele pega o cartãozinho daquela esfregadinha na roupa, no cabelinho, eu não sei para que adianta aquilo, mas a galera passa e acesso negado. Aí a cabeça da pessoa começa a viajar dizendo: por quê? E depois de negado, você não entra. E depois de ter esse acesso negado, você não ultrapassa aquele limite. Sabe, às vezes você já teve o desprazer de encontrar na sua vida um lugar onde você não tinha autorização para entrar. Mas hoje eu quero falar para você sobre o seu acesso direto até Deus. Eu digo isso que é para você entender o que eu preciso falar contigo. A gente precisa aprender nas Escrituras como era,
como é e como será o teu acesso até Deus. Eu conversando com o Gabi, eu pedi para ela fazer essa imagem para mim na inteligência artificial. E o tabernáculo não era assim. Mas eu falei para ela, falei, filha, eu imagino alguém sentado diante de um véu que está rasgado, tentando imaginar o que eu vou fazer para costurar. A gente sabe que no Antigo Testamento, quando o sacerdote ia oferecer sacrifício, ele sozinho representava o povo do outro lado do véu. Ele não podia levar mais ninguém com ele. Era um momento onde ele e Deus se encontrariam. Era um momento onde o acesso só era permitido a ele, a mais ninguém. Só que se ele entrasse depois do véu de um jeito onde os pecados dele não tivessem sido resolvidos para com Deus, poderia ser que a glória do Senhor se manifestasse e ele morresse do outro lado. Mas quando Jesus ele morre na cruz, o texto diz que o templo ele tremeu, as estruturas tremeram e o véu se rasgou de cima a baixo. Aquilo que era acesso somente para um sumo sacerdote se tornou acessível para mim e para você. Diz para quem está do seu lado: existe um acesso para você. Eu quero ler com você alguns textos bíblicos. Coloca para mim lá Romanos 3, 23. A palavra diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Coloca na versão, não, só o 3, é isso aí. Coloca na versão revista e corrigida, por favor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tudo aquilo que foi destituído antes foi instituído, foi levantado, foi posto, foi apresentado, foi formalizado. Esse texto está dizendo: olha, todos pecaram e eles foram arrancados da glória de Deus. Por causa da consequência do seu pecado, eles foram destituídos da presença de Deus. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado ou tapado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pode deixar aí. Esse texto que nós lemos, o profeta Isaías é levantado pelo Senhor para falar com o povo, dizendo o seguinte: a mão do Senhor ela está pronta para fazer, os ouvidos do Senhor estão abertos, Deus é bom, mas há um abismo entre vocês, há uma distância entre vocês, há uma separação entre vocês, o acesso foi negado por causa dos seus pecados, por causa das vossas iniquidades, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto. Ou seja, por causa do teu erro, Deus decidiu virar o rosto. Esse texto do Antigo Testamento, ele é forte, ele é bem duro. Algumas pessoas tratam a Deus de um jeito muito banal, de qualquer maneira, e acham que Deus escuta a oração de um perverso. A única oração que Deus vai ouvir de um perverso é aquela oração de arrependimento. Ele não vai contra a palavra dele. O texto que nós lemos diz: as vossas iniquidades. Você sabe o que é iniquidade? É a prática do mesmo pecado. É o pecado feito de forma contínua, sem arrependimento. Ele diz que as suas iniquidades fazem divisão entre você e Deus.
cria-se um abismo, e por causa desse pecado, Deus esconde o rosto. Talvez você tenha entrado aqui esta noite para conhecer a igreja, alguém te convidou, mas eu quero dizer para você que existe um Deus bondoso, que tem um braço forte, que está disposto a mudar a vida de muita gente. Mas a primeira oração de quem está longe precisa ser de arrependimento, para que as outras orações sejam ouvidas. Eu quero ler também um outro texto que está no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 1 e 2. Essa eu queria na Nova Almeida atualizada, por favor. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar esses textos bíblicos, de compartilhar esta leitura. Te agradeço pelo privilégio que o Senhor me dá de compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração esta noite. E eu peço, não permita que eu atrapalhe aquilo que o Senhor deseja fazer, mas que a sua igreja receba hoje a porção que o Senhor preparou para esse dia, para esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vemos nesse capítulo 3 de Romanos que todos pecaram. Não é o privilégio de alguns, mas sim a culpa de todos. Não adianta você olhar para mim e falar: pastor, mas eu pequei só um pouquinho. Não interessa. O texto diz: todos pecaram, e porque pecaram foram destituídos da glória de Deus. Nesse texto, ele não está dizendo para mim, para você, que existe pecado maior ou pecado menor. Ele fala de uma condição única de pecado. Ele está falando de um pecado que é feito, não é confessado, não produz arrependimento, e por causa desse único pecado, uma consequência terrível vem sobre a vida do ser humano. Quando eu falei aqui, de repente você ficou assim, meio chateado comigo, dizendo: como assim, pastor? Deus não aceita, não ouve a minha oração. Eu não posso mentir para você, porque todos pecaram e estão destituídos, foram arrastados para fora da glória de Deus. Eu não posso mentir a você. Todas as vezes que você em pecado vai procurar a Deus, era como se você ouvisse: acesso negado. A gente percebe no livro de Isaías 59, 1 e 2, que a consequência do pecado foi um abismo criado. E esse abismo criado não é um abismo físico, foi uma separação. Esse abismo criado por causa do pecado foi um distanciamento. Quantos de nós conhecemos pessoas, nos relacionamos com pessoas, desenvolvemos uma certa intimidade com pessoas, e vira e mexe você é desse tipo: cara, eu conheci uma galera nova e a gente não para de estar junto. A gente vai para o shopping junto, a gente sai para lanchar depois do culto junto, a gente senta junto na igreja, está no mesmo grupo de WhatsApp, a gente já foi no cinema junto, a gente até já namorou, a gente até já conheceu a família, mas daqui a pouco você se decepcionou com aquela pessoa, ela se decepcionou contigo, e criou então um hiato entre vocês, um vazio, uma distância. E aquilo que lá atrás era tão íntimo, era tão legal, era tão puro, era tão prazeroso. Você faz questão de vir na igreja e sentar num lado, a pessoa no outro. Se estiver andando numa calçada, alguns atravessam para o outro lado. Se estivesse na mesma célula, muda de célula. Sabe, se a gente faz assim com pessoas, por causa das nossas decepções, o que eu quero dizer para você é que o seu pecado decepciona o seu Deus. E por causa da decepção do pecado, há um hiato, há uma brecha, há um buraco aberto.
Porém, em Romanos 5, versículo 1 e 2, o texto diz que pela fé, repete comigo, pela fé. O texto diz que pela fé nós fomos justificados com Deus, obtendo a partir daí então paz com Deus. Fala assim: eu tenho paz com Deus. Sabe, quando eu falo de ter paz com Deus, algumas pessoas confundem o que seria essa paz com Deus. Alguns dizem: não, eu tenho a paz de Deus. A paz de Deus, ela é posterior à paz com Deus. Como assim, pastor? Quando o pecado que você vivia, quando o pecado que te dominava, quando o pecado que habitava na sua vida existia, antes do arrependimento, lembra da separação? Era como se você não estivesse em paz com Deus. Quem é inimigo não anda em paz. Deus, ele é inimigo do pecado. E se o pecado te domina e você não é inimigo do pecado, você acaba se tornando inimigo de Deus. Que isso, pastor? Porque Deus abomina o pecado. Hoje em dia a gente vive numa geração muito permissiva, onde o pecado vai muito da minha interpretação. Querido, deixa eu te falar uma coisa muito sincera. A tua interpretação daquilo que é ou não é pecado não vale de nada. O que vale é o que está na palavra de Deus. É pecado, e isso não precisa da sua opinião. É pecado. Eu não posso tratar pecado com uma interpretação pessoal. Pecado é pecado. Meu corpo, minhas regras, pastor. Tudo bem. Aí Deus olha para você e diz: faz um universo para você. Meu universo, minhas regras. Há um princípio. Os nossos pecados fizeram uma separação entre nós e Deus. Nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado não arrependido. Então, quando eu me entrego minha vida, quando eu confesso a Deus o meu pecado, a minha culpa, então o certo não seria ter a paz de Deus. Não. Essa paz de Deus dá a ideia que a gente seria revestida com a paz que Deus tem, com a paz que Deus é, com a posição que Deus ocupa, pleno, completo no seu trono. Não é essa paz que o texto está falando, de viver uma paz absoluta, porque Deus te revestiu. Não, o texto não diz também que você viveria a paz em Deus. Eu estou inserido em Deus, e porque eu estou nele, nenhuma guerra me atinge, nenhuma aflição me atinge, nenhuma agonia me atinge. O texto não está falando sobre isso, não está falando de uma paz que protege, mas o texto está dizendo o seguinte: pela fé, você foi justificado para que você vivesse uma paz com Deus. Eu estava distante, como um filho pródigo, e quando eu volto para casa, eu volto para ter paz com o meu pai dentro de casa. Eu não sei se você consegue entender, eu creio que sim. Eu não vou desenhar para você, talvez você não queira entender o que eu estou falando, mas paz com Deus não há mais inimizade, não há mais acusação, não há mais condenação, não há mais dolo, não há mais ira, só há amor, graça e misericórdia. Sabe, essa paz expressada nesse texto, essa paz é uma paz gloriosa, ela é uma paz que nos invade. Por quê? Porque há no nosso coração uma alegria. Deus não está aborrecido comigo. Tem muita gente que não se acha digno do céu, porque busca a paz de Deus, busca a paz em Deus, mas não entendeu o que é a paz com Deus. A paz em Deus, a paz de Deus e a paz em Deus, ela não vai provocar no teu coração uma certeza. Qual certeza, pastor? A de que você vai morar no céu com Ele. Se eu perguntasse para você agora, se você morresse agora, quantos têm certeza de que vão para a glória? Digam amém. Alguns ficam com medo, dizendo: pastor, mas eu não sei, sabe, é que eu ainda peco, eu ainda tenho erro. Sabe o que é isso? Ausência de paz com Deus. Porque se você tem uma paz com Deus, você tem certeza que Ele não vai te expurgar para o inferno, você tem certeza que Ele não vai largar a tua mão, você tem certeza que Ele não vai te abandonar,
Você tem certeza de que Ele vai pegar firme, vai dizer: vinde benditos do meu Pai, o galardão recebeis, preparado para aqueles que creram. Quem tem paz com Deus tem certeza da sua salvação. Sabe, por intermédio desta graça, por meio desta fé, podemos dizer que nós somos reconciliados com Deus. E agora a inimizade causada pelo pecado, ela foi transformada em perdão, gerando em nosso relacionamento uma paz que promove comunhão. Sabe, o pecado que te expurgava, o pecado que te condenava, que causou a inimizade, eu vou dizer para você como que isso funciona. Preciso que você seja sincero para a gente poder pregar. Vocês estão aí, amém? Só quem já se decepcionou com alguém, diga eu. Só quem sabe que a culpa foi do outro, 100% do outro, diga eu. Se fizer mais uma peneira. Mas pensa só, você já foi traído. Eu já fui traído inúmeras vezes. Não pela minha esposa, amigos, pessoas próximas. Eu já fui traído. Agora pensa só, tem muita gente que não consegue viver em paz, em comunhão, porque confunde justiça com perdão. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. Sabe aquela pessoa que feriu você? Aquela pessoa que traiu você? Normalmente a gente ora para Deus fazer justiça. E o que é justiça para o homem? É dar para outra pessoa aquilo que ela merece. Se ela me lesou, a justiça precisa condená-la. Ela tem que me restituir. Esse é ou não é o pensamento de justiça do ser humano? Eu fui lesado, ela tem que me restituir. Então, e ela tem que ser punida. A justiça humana é exatamente assim: dar ao outro aquilo que ela merece. E perdão? Perdão é dar ao outro aquilo que ele não merece. A pessoa te humilhou, falou mal de você, te feriu, te maltratou, e você vai e oferece perdão para ela. Ela merece? Mas quem que é o dono do perdão? Nessa condição, quem que é o dono do perdão? É você ou ela? É você. Dar a outra pessoa aquilo que ela não merece. Pensa só, aquela pessoa que te azucrinou mesmo, e você chama a pessoa e fala: eu queria conversar contigo uma coisa. O que foi? Você está 3 meses sem falar comigo. Não, aconteceu um problema entre nós. Nós já vivemos tantos momentos muito bons, mas infelizmente aconteceu algo entre nós que abalou o nosso relacionamento, a nossa amizade. Então eu vim aqui hoje dizer para você que eu quero perdoar a tua vida. A pessoa: eu não quero o seu perdão. Não tem problema, mas eu estou dando perdão para você, porque o perdão não é sobre quem recebe, mas é sobre quem dá. O perdão não revela a essência de quem recebe, mas revela a essência de quem dá, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Sabe quem perdoa? Quem foi muito perdoado. E quando eu entendo isso, eu ofereço perdão para a pessoa, eu estou dizendo para ela: eu não tenho mais nada contra você, eu tenho paz contigo. Quando Deus ele oferece para você o perdão, Ele está resolvendo um abismo que havia entre vocês. Ele está falando: não é sobre você, filho, não é porque você merece, não é porque você é lindo desse jeito, não é porque você tem as suas justificativas, mas é porque eu sou Deus, eu sou pleno, meu coração está seguro, meu coração está em paz, eu quero ter paz contigo. Esse perdão vem de Deus para as nossas vidas. Algumas pessoas não conseguem seguir a Cristo, porque não conseguem entender a grandiosidade desse perdão, não conseguem entender o que é essa justificação. Mas eu quero dizer para você hoje, a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, nos tópicos ali, é: a justificação não é um processo, foi um decreto. A justificação não é apenas um ato de perdão ou absolvição de pecado, mas traz a nós também a esperança de uma glória vindoura, de certeza.
Justificação é diferente de santificação. A justificação, ela acontece uma vez só, para a vida toda. A justificação, ela não é diária, ela é única. A santificação é um processo, mas a justificação acontece na hora. Foi feita justiça por você. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, Ele deu um grito, e esse grito foi um grito de amor junto com dor, mas Ele gritou com satisfação. De todas as frases que Ele falou, teve uma que mudou a tua vida totalmente, onde Ele grita tetelestai, que significa está pago, está consumado. Naquela hora ali acontece a justificação. Naquela hora ali, Ele pega o teu escrito de dívida das mãos da morte e fala: rasguei. A justificação, ela acontece uma vez na nossa vida, mas aconteceu uma vez só. Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado. Quando Jesus morreu, já tinha nascido? Você já tinha nascido? Tem Matusalém aqui? Não. Já tinha nascido? Antes de você nascer, o seu pecado já havia sido rasgado. Antes de você pecar, a tua condenação já havia sido rasgada. Pastor, mas o que impera hoje? A culpa. Mas tudo que eu sinto hoje é culpa? É culpa pela falta de ciência do que é justificação. Culpa por não se arrepender do seu pecado, porque todas as vezes que você não se arrepende do seu pecado, você diz: eu não aceito aquela justificação. Já viu quando alguém aqui já teve, olha só, agora vai ter, alguém aqui já teve o milagre de alguém pagar uma dívida sua? Diga amém. Gente, é ou não é gostoso? Você estava ali apavorado, juntando dinheiro, quebrando o cofrinho, enforcando o porquinho ali, ver se saía mais algum real ali de dentro. Quando você estava com o dinheiro pronto para ir pagar, chega lá: eu vim aqui para pagar. Aí a pessoa: pagar o quê? Eu vim aqui pagar a minha dívida. Não, já pagaram. Como assim alguém já pagou? Já pagaram. Não, mas eu quero pagar, isso não é justo. Filho, não posso. Se eu cobrar de novo de você, eu estou roubando. Satanás não tem o direito de roubar de Deus, porque Deus já pagou a sua dívida. O problema é que você ainda fica com um complexo de culpa, você ainda fica com um complexo de ingrato, dizendo: como pode assim alguém pagar a minha dívida? A tua dívida com o pecado já foi paga. Pastor, eu posso continuar pecando? Não, porque só recebe perdão pelo pecado, só é justificado quem aceita o sacrifício na cruz do Calvário, e quem decide andar como quem foi salvo é justificado. A justificação é um ato de Deus. Repete comigo: o homem não pode justificar a si mesmo. Não é você que se limpa, querido. Não é você que se salva, meu amado. Você não tem poder para isso. Isso é obrigação, é competência do Senhor. A justificação não é um processo civil, onde você contrata um advogado e vem com todas as suas provas, dizendo: eu quero provar que eu agi, mas não é bem assim, desse jeito. Sabe, a justificação é algo que a gente recebe de Deus de maneira imediata. Eu já vi algumas pessoas, eu até citei de manhã, que diz a seguinte colocação: eu não preciso ser crente, eu já sou uma pessoa boa. Diz para quem está do seu lado assim, ó: gente boa vai para o inferno. Porque tem gente que é tão bom que não reconhece que precisa de um Salvador. Só quem precisa de um Salvador tem acesso ao céu. Eu vi isso de um pregador esses dias. Ele falou que ele pegou carona num Uber,
E durante a trajetória, o caminho, ele foi falar de Jesus para o Uber e o Uber para ele: mas eu não preciso, eu não roubo, eu não traio a minha esposa, eu nunca matei, sabe, eu sou um cara tranquilo, eu sou uma pessoa boa. Quem falou que eu tenho que ir para a igreja? Eu sou uma pessoa boa. Aí esse pastor olha para ele e fala: tá tudo bem, mas eu tenho uma triste notícia para te dar. Aí ele: qual? Você vai para o inferno. Aí ele parou o carro. Se fosse eu, já ia imaginar: pronto, é o primeiro que ele vai matar sou eu agora, né? Aí ele foi, parou o carro, e ele falou: como assim? Eu vou para o inferno? Aí ele: porque para ir para o céu, você não tem que ser bom. Para ir para o céu, você tem que ser arrependido dos seus erros. Não são 300 pecados que te jogam no inferno, mas é um pecado não arrependido que te joga lá. O céu não é lugar de gente boa, é lugar de gente arrependida. É de gente que olha para si e reconhece: o meu pecado estava me distanciando de Deus. O meu pecado, a minha ausência de Deus, estava me distanciando cada vez mais dele. Sabe, a justificação, ela é um ato de Deus, o poder de Deus na vida do homem. É pela justificação dos nossos pecados, que os pecados, pela justificação que todos os pecados do passado, do presente e do futuro já foram perdoados. O que isso tem que dizer para mim e para você? Qual é o teu maior inimigo? Fala assim: o meu maior inimigo não é Satanás, é a minha carne. Sabe por que Satanás já está vencido? Se o teu maior inimigo for o diabo, desculpa, cara, você vai brigar com um cachorro morto, vai brigar com um inimigo que já foi vencido. A Bíblia diz que ele já foi vencido, nem a chave da morte ele tem mais. Agora, aí dentro tem uma criatura terrível, que só vai deixar você no último dia da sua vida dessa terra. Sabe, o teu maior inimigo sempre foi você. O apóstolo Paulo dizia que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Paulo estava dizendo: eu tenho uma guerra constante dentro de mim. Apesar de conhecer o Senhor, de ter tido encontro com o Senhor, de procurar viver os milagres do Senhor, dentro de mim ainda tem um mal que tenta aflorar dia após dia. Meu querido, minha querida, você está conversando hoje, ouvindo o seu pastor falar, mas esse homem que vos fala enfrenta guerras, lutas diariamente com um homem interior que tenta vir à tona, que tenta roubar a minha paz com Deus. Isso não é mérito meu, isso é mérito nosso. A gente precisa ter consciência disso. Sabe, a justificação não é por aquilo que você faz, mas a justificação só pode ser recebida pela fé. O texto que nós lemos fala isso. O texto que nós lemos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, fomos justificados pela fé. Pastor, o que isso quer dizer? Talvez você esteja aí dizendo: aí se torna muito fácil então. Se é só crer que eu sou justificado, então é fácil demais. Sabe, o homem peca e Deus justifica, o homem erra e Deus perdoa. É assim? Não é tão fácil assim não. Não somos justificados porque oramos e porque falamos do nosso pecado, mas somos perdoados porque nos arrependemos, porque nos conscientizamos. De manhã a gente teve uma aula aqui muito boa no Maturidade. Estava gostosa demais a aula hoje, né? Eu faço propaganda, né? Mas estava muito bom. A gente teve um momento aqui absurdo, que nós começamos a falar sobre pecado moral e pecado imoral. Pecado imoral é aquele que você abomina. Gente, ser pastor é muito bom, mas também é muito ruim às vezes. Porque às vezes você olha para as pessoas e você eleva a expectativa das pessoas, você ora pelo sucesso das pessoas, pelo crescimento das pessoas, mas daqui a pouco você conhece o pecado das pessoas, a podridão das pessoas. E vira e mexe, por ser uma igreja muito grande, meu número está disponível, vira e mexe chega para a gente provas de pecado de alguém.
Eu acordei hoje com provas de pecado. Pastor, o que é isso? Toma conta da sua vida, irmão, deixa que esse eu tomo conta. Mas vira e mexe, chega alguma coisa dizendo: pastor, olha aqui, sua ovelha. Eu olhei, eu falei: cara, eu estava orando esses dias por essa pessoa. E às vezes o nosso coração ele fica moidinho. Eu não vou expor ninguém não, fique tranquilo. Deus não mostra pecado para a gente expor, para a gente cuidar. Mas não é tão fácil assim não, como você diz que a justificação é pela fé, apesar de ser muito fácil. Porque o Evangelho é para quem tem palavra. O Evangelho é para quem tem moral. Tanto que os imorais não herdarão o reino dos céus. O Evangelho é para quem decidiu numa atitude moral zelar pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, quando fala acerca de justificação, justificação ela acontece para quem tem palavra, para quem tem decisão. Eu estava morto e eu decidi encontrar a vida que é Cristo Jesus. Quando o filho pródigo volta para casa, ele volta fedido, rasgado, sujo, mas arrependido. A igreja não é um lugar para você se divertir. A igreja não é um lugar para você se confraternizar. A igreja é um lugar para você ser tratado, aonde o arrependido encontra perdão de pecados em Cristo Jesus, aonde aquele que decide se arrepender e vem pedindo ajuda, ele encontra a ajuda da igreja, a ajuda de Cristo para recomeçar uma nova vida. A justificação só pode ser recebida pela fé, querido. E essa justificação, ela é obra, ela é única, ela é exclusiva de Jesus. A fé, ela só é um instrumento que você usa para acessar esse benefício obtido na cruz. Através da cruz você tem acesso ao perdão, à graça e à justificação concedida por Jesus. A fé é a mão estendida de um mendigo tomando posse do presente de um rei. A fé é a mão estendida de um mendigo tomando posse de um favor concedido pelo rei. Hoje na nossa cidade nós estamos com um problema de abastecimento de água. Esses dias um rapaz que é daqui da igreja me mostrou uma foto de como é que está a situação de água da nossa cidade. Está crítica. E não é culpa de prefeitura, por mais que muitos querem culpar. Isso vem se arrastando há muitos anos. E é uma deficiência da nossa região. Nós temos um manancial lá na Banqueta para abastecer uma cidade imensa. E esse manancial está com um veio de água dessa finurinha. Está tentando captar em outros lugares, está tentando tratar. É uma obra bilionária para poder rever isso, para poder refazer isso. Não é algo que se resolve da noite para o dia. Mas o que eu quero dizer para você, pensa só, a falta de água, ela gera transtornos absurdos na vida do ser humano, é ou não é verdade? Meu Deus, alguém aqui já ficou aqui mais de 3 dias sem água em casa? Pastor, eu já estou um mês. Então não levanta muita mão não, irmão. Mas a falta de água, ela causa um transtorno absurdo. Agora imagine só, se uma tubulação de água, com um diâmetro de 6 metros, esse tamanhozão aqui, varresse toda a cidade, e com um lugarzinho para você poder botar uma mangueirinha. Você sabe que ele está cheio d'água, de forma muito consciente, um lugarzinho para você fazer o seu engate ali. Me diz, você ia ficar satisfeito ou não ia, de ter tanta água com pressão, água em abundância em casa, de graça ainda? Ia ou não ia? Agora imagine uma tubulação dessa de graça, passando no meio da tua rua. Não estou falando de graça, mas estou falando uma tubulação da graça. A graça, ela está disponível para a humanidade. O favor de Deus está disponível para a humanidade. A justificação, ela está disponível para a humanidade. Sabe o que acontece? Tem gente morrendo de sede do lado do tubo da graça, mas não consegue pela fé fazer um acesso e pegar aquilo que já está liberado para você. Tem gente que está morrendo do lado da graça, mas não consegue pela fé acessar esse perdão,
acessar essa vitória. Sabe, a justificação é por intermédio de Jesus. Nós não fomos justificados porque somos bons. Eu já disse que o céu não é lugar de gente boa. A justificação é por intermédio de Jesus. A justificação então não é aquilo que o homem pode fazer para Deus, mas é aquilo que Deus fez para o homem. É tão bom, porque Deus sabia que você não seria capaz de ir para o céu sozinho. E Ele diz: eu quero tanto você comigo, e eu sei que por tuas forças você não vem. Por isso que o favor sempre será meu. Por isso que a iniciativa sempre será minha. Você lembra de semana passada da pregação de Zaqueu? Não foi Zaqueu que convidou Jesus, mas foi Jesus quem disse: Zaqueu, eu vou até a tua casa hoje. Sabe, pensando nessa justificação, tendo acesso pela fé a essa justificação, o que nós temos? Repete comigo: eu tenho paz com Deus. E ter paz com Deus é uma bênção relacionada ao passado. Quem lembra da velha vida aqui? Da velha natureza? Quem lembra dos seus velhos erros? Quem lembra dos seus pecados antigos? A gente esteve com o Rogério lá na Rehoboth, e quando anunciaram que era o pessoal de Angra que estava lá, o Rogério, cria daquela região, quando o Rogério ficou de pé, alguns amigos do Rogério, da infância do Rogério, que era da Pá Virada, foram encontrar com o Rogério lá embaixo e vieram falar comigo: cara, eu não acredito, Rogerinho das Quebradas, esse cara era terrível, e agora ele está aqui. Aí ele: pastorzão, isso aqui era assim, isso aqui era assim, era assim aqui. Tudo líder de célula, os 4. Deus pegou um bando sem vergonha e transformou. Deus é especialista em mudar a história de pessoas, em dar novo sentido, em dar novo significado. Então a paz com Deus é uma bênção relacionada ao seu passado. Não é um pensamento de paz, não é um sentimento de paz, mas é um relacionamento de paz com Ele, onde você sabe como acessar a Deus. Tem gente que não ora, tem gente que não fala com Deus, porque não sabe como acessa Ele. É aquela criança que tem medo do pai brigar. Já viu aquela criança que tem medo de falar alguma coisa e o pai brigar? Ele já olha para o pai e fala: pai, ó pai, o que é? Nada não. Normalmente quem faz isso é mãe, né? Nada não. Deus não é ignorante, gente. Deus não é mau. Deus, Ele está acessível. A gente é que às vezes não sabe se relacionar com Ele. Sabe, antes éramos filhos da ira, mas hoje, por intermédio de Jesus, nós passamos a ser conhecidos como filhos do seu amor. Eu vou repetir para você: antes você era filho da ira por causa do pecado, mas quando você acessou a justificação pela fé em Deus, você recebeu um novo nome. Você hoje é chamado de filho do seu amor. Você foi resgatado do império das trevas e foi transportado para o reino do filho do seu amor. Sabe, todas as religiões, elas promovem uma ideia do homem se reconciliar com Deus. Você sabia disso? Toda e qualquer religião, ela prega uma filosofia do homem se reconciliar com Deus através de boas obras, através de sacrifícios. Sabe qual é a diferença entre todas as demais religiões e o cristianismo? Porque você não se reconcilia com Deus com boas obras, você não se reconcilia com Deus com sacrifício, você só se reconcilia com Deus por arrependimento. É muito fácil eu pagar alguma coisa para ser salvo. Quanto vale a tua vida? Pergunta para quem está perto de você: quanto vale a tua vida? Nas mãos de um assassino lá fora está baratinho. Mas se você pergunta para Deus: Deus, quanto vale a minha vida? Ele vai olhar para você e falar: filho, você não tem ideia, a tua vida custou o preço do meu filho. A tua vida custou o sangue do meu filho. A tua vida custou o sacrifício do meu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Querido, a tua vida tem um valor inestimável para Deus. A partir de então, você começa a entender
que você passou a ter acesso à graça. E a graça, ela é uma bênção presente. Lembra que paz com Deus, ela é uma bênção passada. Sabe o que é a graça? A graça, ela é uma bênção presente. No passado, os judeus eram separados de Deus no templo por causa de um véu. E os gentios, eles ficavam do lado de fora, separados por um muro. Mas a graça de Deus veio, derrubou o muro e rasgou o véu. A separação que o homem criou, Deus retirou. E a partir de então, por causa dessa graça, nós tivemos o livre acesso a Deus. Repete comigo: eu tenho livre acesso por intermédio de Jesus Cristo. Você precisa então conhecer a graça e seus acessos. Sabe, a palavra acesso em grego é prosagog. Pode mudar o item, por favor. A graça, isso. A palavra acesso em grego é prosagog. Sua tradução, ela fornece para a gente 3 significados. Fala assim: eu tenho sobre a minha vida a graça. Você tem ideia do que você tem? Você tem noção do que é a graça de Deus sobre a sua vida? Um dos primeiros significados dessa palavra prosagog, dessa palavra acesso, é introdução de alguém à presença de um rei. Por meio de Cristo Jesus, nós temos acesso direto à presença do Deus Todo-Poderoso. Através de Jesus nós fomos aceitos, nós fomos justificados. Através de Jesus, a ideia seria mais ou menos assim: ninguém consegue entrar dentro de uma sala real se não tiver autorização. Você já viu esses filmes? Existiam casos de pessoas que, quando o rei passava, se não abaixasse a cabeça, a espada cantava ali. O que ele está fazendo uma referência para esse povo em Roma. Para você ter acesso a Nero, não é qualquer um que chega lá, mas eu tenho acesso ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores, e o meu acesso é por intermédio de Jesus Cristo. Os portões do céu só são abertos para você, porque Jesus está com a mão na maçaneta dizendo: vem comigo. Quando ele entra na sala, ele não entra. Quando você entra na sala, você não entra sozinho. Você entra revestido, banhado de sangue, revestido de graça. É como se ele dissesse: pai, eu trouxe mais um filho para te conhecer hoje. Pai, eu trouxe um filho seu que estava perdido, e eu achei todo fedido, mas eu já banhei ele de sangue. Aquilo que era vermelho como escarlate, agora está branco como a neve. Com aquela roupa ele não podia entrar, mas a partir de agora comigo ele tem acesso à tua presença. Introdução de alguém até a presença de um rei. Eu fico imaginando Jesus abrindo a porta e dizendo para você: entra. E às vezes a gente tem tanto medo de se chegar até Deus. Um outro significado, esse é incrível: introdução de um adorador. Essa palavra acesso, prosagog, também dá referência à introdução de um adorador. Sabe, isso acontecia na época do tabernáculo, quando o sumo sacerdote precisava entrar no Santo dos Santos. Ele não podia entrar ali sem purificação, não podia entrar ali sem sacrifício, ele não podia entrar de qualquer maneira. Ele ia entrar no Santo dos Santos para adorar, e se ele entrasse de qualquer maneira, ele era consumido pelo peso da glória de Deus. Ou seja, esse acesso obtido pela justificação da fé te torna revestido de graça, e por causa disso você tem acesso até Deus. E mesmo que você seja imperfeito, a graça do Senhor te deixa habilitado a adorar o Senhor. Que isso, pastor? A Bíblia tem um texto que diz: todo ser que respira louve ao Senhor. Isso tem mexido tanto comigo, porque eu já vi muita gente cheia de erro, cheia de pecado, louvar o Senhor.
E por algumas vezes eu perguntei: Senhor, por que essas pessoas não foram consumidas? Por muito menos lá atrás, alguns eram consumidos. O Senhor falava no meu coração: porque por causa da graça e da minha misericórdia, eles não são consumidos. Eu viro o rosto, eu rejeito a adoração, mas o meu amor não os deixa matar hoje, porque eu ainda continuo oferecendo graça, amor, perdão e misericórdia. Sabe, esse acesso para adorar ao Senhor é mediante a graça. Porque se eu perguntasse a você hoje, quem está pronto para adorar aqui, e pedir para você olhar para a tua vida, eu tenho certeza que você ia encontrar no mínimo uns 4 ou 5 pecados do dia de hoje. Se por um pecado o sacerdote era consumido, por causa da sua multidão de pecados, você nem estaria vivo aqui hoje. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Uma outra visão, um outro significado para essa palavra prosagogue é chegada em um porto seguro. Um marinheiro apavorado, ele luta contra um oceano, está tudo. Hoje eu vi um vídeo, mostrei para a Janaína falou assim: meu, eu tenho misericórdia, não quero nem olhar esse vídeo, onde um navio muito grande era açoitado, era coberto por ondas em alto mar. E eu falei: mas esse navio é pequeno. Mas depois apareceu um gigantesco e as ondas muito maiores do que ele. E daí eu não falei nem mais nada. Mas um marinheiro num mar revolto, num mar tempestuoso, ele consegue uma autorização num porto seguro para parar e encostar o seu barquinho. E esse acesso até esse lugar seguro, até esse porto seguro, também é visto como prosagogue. Isso para quem está do seu lado: encoste o seu barquinho. Lá você prova do cuidado, lá você prova do trato de Deus. Nós vemos que paz com Deus faz uma alusão a um passado, é a bênção do passado. A graça é a bênção do presente. Repete comigo: a graça é a bênção do agora. Pela graça você está aqui hoje. Pela graça você está respirando hoje. Pela graça você está vivo. Pela graça você foi perdoado. Pela graça você tem acesso a Deus. Pela graça a tua família está de pé. Pela graça você não foi atingido pelos seus inimigos. Pela graça do Senhor você pode erguer as mãos e glorificar o nome dEle. Tudo pela graça de Deus. Essa graça que nos põe de pé, esse acesso dado até o trono da sua glória. A graça é uma bênção do presente, mas pela fé, recheados desta graça, repete comigo, diz assim: eu tenho a esperança da glória futura. Se a paz tem a ver com o passado resolvido, vou falar em passado resolvido. Até quando você vai ficar sofrendo por aquilo que já não é mais? A gente precisa resolver o nosso passado. Você precisa resolver o teu passado, porque você está abrindo mão do presente e do futuro por causa de um passado não resolvido. E passado resolvido você não resolve no passado, você resolve no presente. Às vezes com pessoas, mas 90% é consigo mesmo. A gente precisa resolver o nosso passado. Sabe, a esperança de uma glória futura diz: se a paz tem a ver com o passado resolvido e a graça com o presente desfrutado, há então uma expectativa de uma glória vindoura. Quem for justificado não tem medo do futuro. O futuro para você é uma esperança ou traz medo? O futuro para você é uma incerteza ou é uma certeza? Ele virá, soberano em poder. Ele virá,
está nele, vejam, ele traz com a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, é ele. Querido, eu não tenho medo de cantar essa canção, porque o que eu estou gastando agora me traz segurança pelo que eu vou receber amanhã. O que eu estou entregando agora pavimenta a estrada que eu vou correr amanhã. Meu amado, vale a pena confiar em Deus, vale a pena acessar essa graça gloriosa, vale a pena confiar no Senhor, porque nessa confiança há em nós uma certeza de uma glória vindoura. Ele virá. Um dia Herodes tentou matar um bebê, Pôncio Pilato lavou as mãos por causa de um homem e jogaram ele numa cruz. Mas eu quero ver quem é que vai impedir o leão da tribo de Judá vir e buscar a sua igreja. Ele virá, ele virá. Há no meu coração uma certeza, sabe, essa convicção, ela não deve ser abalada por coisas pequenas. O que tem roubado a sua fé, meu querido? O que tem roubado a sua fé? O que tem roubado a alegria do seu dia? O que tem roubado a sua adoração a Deus? O que tem roubado o seu canto? O que tem roubado o seu motivo de glorificar a Deus? Ah, pastor, tem tanta coisa dentro de mim. Ei, se tem paz com Deus, resolva esse passado, resolva hoje esse passado, de uma vez por todas, resolva hoje esse passado. Ah, pastor, mas eu acho que Deus não me ama, porque eu não consigo ser perfeito. Graças a Deus por isso, porque perfeito é só Ele. Fala assim: eu não sou perfeito, mas estou sendo aperfeiçoado por Ele. Um dia você vai chegar à estatura de varão perfeito. Hoje não. A gente erra. Mas o grande segredo da graça não é a gente se conformar com os nossos erros, mas se alegrar com a nossa atitude de arrependimento. Não é você dizer: eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Não foi isso que Deus sonhou para você. Não foi isso que Deus planejou para você. Não foi isso que Deus escreveu a teu respeito. Não é isso. Não se conforme dizendo: eu sou assim, sabe, essa é minha opção, esse é o meu jeito de ser. Não, não é. O pecado quer que você pense assim. Satanás quer que você pense assim. As ideologias desse tempo presente te induzem a pensar desse jeito. Mas, repete comigo: Deus não erra. Quando Deus pensou em você, Ele pensou em cada detalhe. Você é do jeito que você nasceu. Você é do jeito que Deus planejou. O Wellington me arrebentou com um vídeo de um menino com câncer. Eu vi, ele mandou para mim, depois eu vi na internet, depois mais umas 10 pessoas mandaram para mim. Um pai conversando com um garoto com câncer. E o pai perguntava para o garoto: por que você está assim com câncer? Aí ele: porque Deus me escolheu. Aí ele: mas e no teu coração? Eu estou feliz com Deus. Ele me escolheu assim. Ele quis que eu passasse por isso. E o pai perguntou: mas por que você está feliz que você tem? Aí ele:
porque não é a minha irmã. Porque se fosse a minha irmã, se fosse você, eu não ia conseguir ver ele sofrendo. Mas Deus me escolheu, porque Ele sabe que eu vou aguentar tudo isso. Eu vou passar por tudo isso. Sabe, e eu agradeço a Deus, porque Ele me escolheu. Eu vi aquela criança naquele vídeo falando desse jeito, e a gente fica imaginando, será possível alguém pensar desse jeito? Será possível alguém enfrentar a luta da dor, da certeza, da morte, desse jeito? Repete comigo, não basta viver bem, é preciso morrer bem. Sabe, uma vida resolvida com Deus e com sua graça, vive na esperança da glória. Muitos buscam viver uma vida boa só nessa terra, uma vida abundante, uma vida alegre só nessa terra, mas se esquece que a vida aqui é curta e passageira. O que são 80 anos comparados a uma eternidade? Quantos cristãos morrem nessa terra? Quantos cristãos morrem nesta terra? E eu vi um outro vídeo também, de um cara que foi ressuscitado de uma morte. Não sei se foi parada cardíaca, o vídeo não mostrava se foi uma morte cerebral. Ele parou, e daqui a pouco ele ressuscitou. E os médicos à volta dele começaram a filmar, e ele ressuscitou fazendo, sabe o que? Glória a Deus! Glória a Deus! O pessoal, que é isso, cara? Calma, você voltou agora. Ele, glória a Deus! Uhul! Ele é lindo! Ele é lindo! É verdade! Glória a Deus! Aquele homem estava tentando ser contido por vários médicos, só que ele teve uma experiência de morte, e no mínimo, pelo que ele estava gritando, ele viu os céus, ele viu o Senhor, e ele falava, Ele é lindo, Ele é real, Ele é verdadeiro, meu amado. O cristão precisa estar preparado para o dia da sua morte. O cristão precisa estar preparado para o tempo do fim. Uma vez um pastor perguntou para um homem: irmão, você está preparado para morrer? Pergunta para quem está do seu lado: você está preparado para morrer? Esse homem estava muito doente. Ele, sorridente, olha para o pastor e diz: não, pastor, eu estou preparado para viver. Eu estou indo para Deus, e isso é tudo que eu queria. Sabe o que eu peço? Eu peço para que Deus gere no meu coração a fé dos pais da igreja. Eu peço que Ele gere no meu coração a fé que o apóstolo Paulo tinha. Eu peço que Ele gere no meu coração a fé que grandes homens que morreram lutando pelo Evangelho tinham. Eu conheci homens assim. Minha irmã Noemi está aí, e ela vai lembrar do que eu vou falar para ela. Um dia antes do meu pai partir, a gente passou a noite com ele. Minha irmã assumiu de manhã, e logo pela manhã ela viu o pai indo, a Bianca também estava lá, viu o pai indo para colocar um catéter, né? Ele ia para casa, mas a gente não sabia qual casa que ele estava falando que ia. Ele passou aquela noite orando e adorando. Eu ficava do lado, ele erguia a mãozinha dele, e ele cantava, ele recitava versículos bíblicos, ele orava pela igreja, ele orava pela cidade, ele agradecia a Deus, ele adorava a Deus, ele falava, era a noite toda. Eu falava, pai, ele não vai dormir não? Aquela noite ele fez isso a noite toda. No outro dia, os médicos falaram, olha, ele vai para casa hoje. A gente só vai colocar um catéter aqui nele, e vocês depois vão levá-lo para casa. E ele saiu do quarto, ele mandou, cadê a Bianca? Estava ali, passou, deu um beijinho para a Bianca, falou com a Noemi, né? Botaram ele numa maca e levaram para colocar o catéter. Algum tempo depois, elas ligam dizendo, André, tem que falar um negócio para você. Aí eu falei para ela, o pai foi. Ela foi. Colocaram o catéter, deram anestesia.
Ele dormiu para colocar e depois ele não despertou mais da anestesia. Eu imagino que ele deve ter acordado na glória. Porque a vida inteira que eu conheci aquele homem, tudo que ele falava era: um dia os meus olhos virão, um dia eu vou estar com ele. O Apocalipse era o livro preferido dele, a Bíblia dele toda rabiscada no Apocalipse, porque ele falava: é real, é real. Ele me contou experiências com Deus que ele teve, de um dia ele foi arrebatado desse corpo. Ele falou: o Espírito do Senhor me levou aos céus, e nesse dia eu perguntei para o anjo: é o dia da minha morte? E ele falou: não, ele só mandou trazer você aqui para dizer para você que tudo aquilo que você ora, que você prega, que você fala, que você crê, é real. Pode olhar, é do jeito que você viu. Agora volta e continua anunciando. Meu querido, ele tinha uma alegria pelo fim que você não tem ideia. E hoje em dia a gente vê muito crente com medo da glória. Sabe, existirão lugares na terra que você só vai ter acesso por causa da tua habilitação. A gente vai encerrar agora. O Ministério de Louvor pode subir. Existem lugares que você só vai conseguir acessar nessa terra porque alguém te autorizou. Existe lugar nessa terra que você só vai conseguir adentrar porque alguém te deu um crachá de autorização. Sabe, mas o seu acesso a Deus, ele jamais será por seu meio próprio. O teu acesso a Deus, ele jamais vai ser por tua causa, mas é sobre o sacrifício de Cristo. Repete comigo: no céu não tem crachá, mas tem um livro, e o meu nome já está lá. Sabe, quando nos rendemos a Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, nós obtemos com Ele a paz com Deus. Só por intermédio de Jesus, a nossa culpa, ela já foi retirada, e a gente passa a viver um relacionamento com Deus. E a partir de então, a gente começa a conhecer a maravilhosa graça. Essa graça que dá acesso ao Rei, essa graça que te introduz como um adorador, e essa graça que faz você desfrutar do seu cuidado. E para a gente terminar crendo assim, o último nível é a certeza que esse encontro de amor promove em nós a esperança de uma glória vindoura. Eu não sei você, mas eu tenho uma certeza gloriosa. Eu não sei você, mas eu tenho uma paz que me invade, uma certeza gloriosa. Eu tenho uma certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho uma certeza que um dia eu vou me apresentar diante dele e eu vou ouvir aquela tão falada frase: vinde benditos do meu Pai, o galardão recebei, preparado para aqueles que creram. Querido, para a sua entrada no céu, o único acesso é exclusivo, é somente por Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É por causa dele, é por causa dele, é por ele, é para ele. E você sabe o que eu vou ter que fazer agora? Você está aí dizendo: pastor, eu preciso ter paz com Deus, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha história, eu não quero mais ir para o inferno, eu preciso de Jesus. Mas eu não quero ir para o inferno porque eu tenho medo do inferno. Eu não quero ir para o inferno porque eu tenho medo de lá. E também não quero ir para o céu porque o céu deve ser lindo. Mas eu preciso estar em Jesus, eu preciso estar com Ele, eu preciso ser dele. Querido, o Senhor está te chamando hoje. Onde é que está a primeira pessoa que quer entregar a tua vida para Jesus? Sai do seu lugar e vem. Venha ter paz com Deus, a paz que excede todo o entendimento humano. Paz com Deus. Onde é que está a primeira pessoa que quer entregar a tua vida para Jesus, quer se reconciliar com Ele, quer voltar a ser igreja? Sai do seu lugar e vem.
estou aqui te esperando. Não demore, vem, essa é a hora.